Evangelho segundo registrou João, no capítulo de número 5. E eu quero ler com você os versículos 37 a 39. Eu peço que depois da leitura você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhar aí por todo esse capítulo. Evangelho de João 5, de 37 a 39. A palavra do Senhor nos diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que a ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós rogamos a tua bênção nessa hora, ó Deus, iluminando o nosso coração e a nossa mente, para não apenas, ó Deus, compreendermos a tua palavra, mas, Pai, para sermos edificados e trabalhados por ela. Assim como o salmista, ó Deus, que entendeu que lâmpada para os seus pés era a tua palavra, que nós nessa noite possamos compreender isso também, para o nosso bem, Senhor, e para a glória do teu nome. Assim oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós falamos no início desse culto, esse é um mês que a maioria das igrejas reformadas celebram o mês da Reforma Protestante. E várias são as conferências, os convites para que os pastores estejam tratando desse tema. Muitas igrejas fazem séries de conferências à luz dos 5 solas da Reforma Protestante. E nessa noite, eu gostaria de trazer algo dentro de uma perspectiva anterior à Reforma, mas que ilustra um pouco do que é uma das situações que nós vimos historicamente sendo debatidas, motivo de cisão e de contendas dentro do meio cristão. Mas, quando nós nos aproximarmos mais do texto, nós vamos perceber, irmãos, que de fato é um tema extremamente importante para as nossas vidas. Quando se fala nessa época de Reforma Protestante, muitos têm uma impressão de que nós vamos apenas olhar para uma questão histórica, voltar para 504 anos atrás, falar do contexto e trazer aquilo para os nossos dias, ou pelo menos revisitar historicamente aqueles fatos. Mas eu queria propor, e nós vamos fazer isso em alguns momentos desse mês, nós vamos tentar trazer um pouco além do que é apenas um dado histórico. Hoje, por exemplo, os irmãos vão ver que nós não vamos tratar da forma histórica do acontecimento reforma em si, mas nós vamos pegar de alguma maneira no que era o pensamento, no que era a crise, no que era a dificuldade daquele momento. Mas nós vamos tratar de algo bem anterior a isso, para nós vermos o quanto é relevante a gente pensar de fato no valor da palavra de Deus e olhar não apenas a questão para mim, para você, mas olhar o que o próprio Jesus fala a respeito disso. Quero analisar com você então, nessa noite, e é o tema da nossa palavra, os testemunhos autoritativos a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Os testemunhos, aqueles que lançam de fato a confirmação, comprovação, de que Jesus era de fato a pessoa que ele dizia ser, ou seja, o Filho de Deus, o Deus conosco, a segunda pessoa da Trindade encarnada, e também a obra de Jesus, que ele veio para inaugurar o reino do Senhor, fundar a sua igreja e trazer a concretização da redenção do ser humano.
E nós vamos ver isso, irmãos, em 3 pontos que são muito diretos, muito simples, mas que estão no texto que nós estamos lendo e trabalhando nessa noite. Quero trazer para você, e peço que você volte comigo lá para o início do capítulo 5, para a gente ver como essa passagem se inicia. O texto diz, irmãos, que havia, no versículo 1, uma festa dos judeus e Jesus estava indo para Jerusalém. E ali, perto de uma porta, versículo 2, chamada Porta das Ovelhas, havia um tanque de Betesda. E nesse tanque havia uma situação bem daquele tempo, daquela época, muitos doentes, muitos ali com problema de paralisia, que não andavam. E o que havia nesse tanque é que, segundo o texto nos mostra, de tempos em tempos, versículo 4, um anjo descia, revolvia a água, e o primeiro que mergulhasse ali, ou que tivesse contato com aquela água, recebia a cura do Senhor. Jesus, então, versículo 5, encontra um homem que já estava há 38 anos enfermo. Alguém que sofria demais por conta da sua incapacidade de andar. E Jesus, irmãos, então, versículo 6, pergunta para aquele homem se ele queria ser curado de fato. E aí o homem, versículo 7, diz para Jesus, olha, eu não tenho que ninguém que me coloque, que me leve até o tanque, quando acontece essa agitação da água. Quando eu estou indo para lá, vem um outro e chega antes de mim. Versículo 8 e 9 diz que Jesus diz para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o versículo 9 é enfático, dizendo, irmãos, que imediatamente aquele homem, 38 anos, numa situação de profunda dor, de vergonha, de tristeza, uma angústia que já era costume da sua caminhada, ele então toma o seu leito e anda. Mas olha o que acontece no versículo 9 ainda, a última frase, era sábado. E sendo sábado, a coisa ficou complicada, porque os judeus vão dizer para aquele homem que foi curado, olha, hoje é sábado, não é lícito você carregar o seu leito. E aqui, irmãos, nós vamos começando a ver o contexto, que a despeito de alguém que estava há 38 anos enfermo ser curado, o problema era carregar o seu leito. A despeito do milagre que aconteceu, a grande questão não está na alegria de ver a bênção, de ver a cura, de ver alguém que estava completamente à margem de toda a sociedade, não está na alegria de ver aquele homem ser restaurado. O problema é que ele não podia carregar o leito no sábado. E aqui fazendo aquelas elucubrações, talvez se ele tivesse ficado quieto ali, esperado até o dia seguinte, não teria tanto problema. O fato é, não se podia fazer trabalho segundo a lei e a interpretação que eles tinham da lei. Mas aí aquele homem, verso 11, responde, olha, a pessoa que me curou, o mesmo que me curou, mandou eu carregar meu leito, mandou eu sair andando. E ele não chama atenção, irmãos, para a questão assim, vocês não estão vendo o que aconteceu? Mas o fato é que eles perguntam, quem foi o homem que te disse, toma teu leito e anda? E ele já não podia mais ver Jesus, porque Jesus havia se retirado, havia muita gente naquele lugar. Versículos 13 vai mostrar isso. E mais tarde, verso 14, Jesus encontra aquele homem no templo. E veja a alegria de Jesus ao ver a situação daquele homem no verso 14. Olha que já está curado. Mas Jesus lhe dá uma advertência, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o homem se retira e vai dizer aos judeus que foi Jesus que o havia curado. E aí os judeus vão então perseguir Jesus, verso 16, porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus então, irmãos, começa a fazer uma grande repreensão, uma palavra de advertência e admoestação a todos aqueles que estavam agora colocando ele contra a parede. E aí então, a partir do versículo de número 17, Jesus vai desenvolver toda uma argumentação sobre a sua missão, sobre o que ele estava fazendo no meio daquele povo,
qual era a sua missão, colocando o evangelho à frente de todas as coisas. E Jesus vai mostrar para eles, irmãos, que eles estavam irados com ele por duas situações, e o seu coração estava distante do que era a verdade bíblica, e Jesus então vai contrapor aquilo que eles criam e o que estava no coração dele. Trazendo para nós, irmãos, muitas vezes nós perdemos o foco do que a palavra do Senhor de fato nos ordena, nos ensina, e caminhamos para situações mais periféricas, olhamos às vezes mais para as nossas tensões denominacionais, doutrinárias, do que o que de fato a palavra requer de nós e nos ordena. Muitas vezes nós perdemos de vista aquilo que é a nossa missão, o nosso chamado, por conta de tradicionalismos, por conta de situações que nós ouvimos de outras pessoas, porque nós perdemos a referência real de todas as coisas. A referência é sempre Jesus. A referência, irmãos, é sermos imitadores, olharmos para o modelo do Senhor, mas não é difícil a gente caminhar se perdendo disso aí. Pois bem, aqueles homens vão atrás de Jesus por duas coisas. A primeira era o sábado em si, que segundo eles estava sendo violado. A segunda coisa está aí no verso de número 17, quando Jesus diz: eu e meu Pai fazemos as mesmas coisas, ou seja, eu tenho a mesma autoridade, eu sou o mesmo Deus, estou aqui entre vocês, vocês precisam entender e aprender isso. E aí, irmãos, o versículo 18 diz que a partir de então, eles procuravam ainda mais matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas ele também dizia que Deus era o seu próprio Pai, ou seja, ele se colocava igual a Deus. Aqui está o problema de todo esse capítulo. Aqui está a situação que move o coração irado daqueles homens. E aqui nesse versículo, irmãos, está também muito da compreensão errada de muitos cristãos desde os primeiros séculos sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua autoridade e quem de fato chancela essa autoridade. A partir de então, Jesus começa a explicar a sua missão. E, irmãos, quando nós falamos que os testemunhos autoritativos a respeito de Jesus, da sua pessoa, da sua obra, eles são simples de serem observados, no texto que nós lemos, nos 3 versículos que nós lemos, nós encontramos a síntese do que Jesus quer falar. A advertência, a correção, mas também a iluminação do que nós precisamos observar. E o primeiro testemunho, a primeira questão que nós precisamos aprender está no versículo 37. É o próprio Deus, o próprio Pai, quem chancela o ministério de Jesus. É o próprio Pai, meu irmão, minha irmã, que dá testemunho do próprio Filho. E você vai se lembrar quando Jesus estava ainda no início do seu ministério, e o Senhor então faz ouvir a sua voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem compraz a minha alma, em quem tem a minha alegria, a Ele ouvi. E todos aqueles que ouviram aquela voz naquele momento, viram uma pomba estar sobre Cristo Jesus. Muitos deles, vendo aquele fenômeno, não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Mas veja que Jesus, quando ele vai soltar essa questão do versículo 37, ele vai mostrar que o Pai dá testemunho, mas que as pessoas não têm ouvido e nem visto a forma do Pai. Logo, elas não conseguem compreender esse testemunho que vem do Senhor. E aí, irmãos, vamos ver como Jesus explica isso? Olha aí para a sua Bíblia no versículo de número 19. Quando ele diz assim: olha, em verdade, ou seja, de modo certo, certo mesmo, eu vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, ou seja, Ele é o modelo, o espelho daquilo que é obra do Senhor, o Filho também faz. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E aí Jesus continua abrindo esse raciocínio: o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer.
O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Meus irmãos, quando nós pensamos então em quem é Jesus para nós, quem as igrejas confessam ser Cristo Jesus, nós temos ouvido, temos visto essa questão de que o próprio Deus ao longo da história tem revelado o seu Filho, tem aberto o nosso coração para que nós venhamos a perceber a grandeza do nome de Jesus, a autoridade, o poder do Senhor sobre nós, do poder de Jesus sobre nós. E é interessante você observar, irmãos, que quando Jesus está falando isso, ele está falando num contexto em que as pessoas estão destilando ódio por aquilo que ele havia feito de bom. Um milagre havia acontecido. E as pessoas queriam matar Jesus achando que estavam defendendo Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, irmãos, porque de fato o que Jesus está dizendo no verso 37 está acontecendo também nos nossos dias. Nós não temos mais a revelação do Senhor de forma direta, no sentido do Senhor falar e nós ouvirmos audivelmente. Nós não temos mais, irmãos, aquela questão do Senhor fazer os montes tremerem, como fez lá no deserto, junto com Moisés e aquele povo. Nós não temos a revelação mais de profetas como Elias, Eliseu, como Abacuque, como Jeremias, que dizem, assim diz o Senhor. O que nós temos hoje são profetas que trabalham a palavra e a pregação do Senhor. Mas o Espírito Santo se manifesta na pregação genuína da palavra, porque ela tem que apontar para Jesus sempre. Ela tem que mostrar e abrir o nosso entendimento, como o salmista que nós lemos no começo desse culto. Olha, lâmpada para os meus pés, aquilo que guia minha caminhada, aquilo que me torna mais excelente do que os meus opressores, inimigos, os idosos, aqueles que são prudentes. Tudo o que me faz cada vez melhor é a própria palavra do Senhor, a revelação escrita de Deus. E assim como Jesus está falando para aqueles homens, irmãos, há cerca de 2000 anos atrás, se nós fizermos um corte na história em 1517, há 504 anos atrás, nós vamos ver que muitos estavam disputando sobre quem revelava Jesus, ou o conhecimento de Deus, ou a figura divina para os homens. Há 504 anos atrás, muitos disputavam que isso não vinha só do Senhor, mas vinha da autoridade da cátedra, dos pastores, ou no caso dos bispos, dos padres, daqueles que eram liderança da igreja. E eles vindicaram para si a interpretação da lei, assim como aqui no texto os judeus reivindicam para si a interpretação da lei, querendo refugar o que Jesus disse. Irmãos, o primeiro testemunho autoritativo que nós precisamos entender é o que o próprio Pai diz a respeito de Cristo Jesus. Mas o texto agora, eu quero chamar você para nós saltarmos o versículo 38 e nós vamos para o 39 para vermos o segundo testemunho autoritativo, o segundo testemunho genuíno, que é inegável a respeito da pessoa e da obra de Jesus. E Jesus estava no meio dessa questão que ele falava com os judeus. No versículo 39 ele fala assim para aqueles seus ouvintes: examinais as Escrituras. Muitas vezes nós compreendemos essa tradução, ou o verbo aqui, de uma forma um pouco equivocada. Nós achamos que o verbo aqui está num imperativo, e não está. O verbo, na realidade, irmãos, ele está num presente contínuo. O que Jesus está querendo dizer, e você pode ver em outras traduções bíblicas, por exemplo, como a Nova Versão Transformadora, ele diz assim: vocês examinam constantemente as Escrituras. Vocês são os conhecedores da lei e estão todos os dias trazendo isso à sua mente, estão lendo, relendo, lembrando e relembrando. E tanto é verdade, irmãos, que imediatamente quando aquele homem aparece carregando o seu leito depois de ser curado, eles vão acusar: olha, você não pode carregar o seu leito num dia de sábado.
Jesus, no versículo 39, está dizendo: vocês estão continuamente examinando os livros, os rolos, os profetas, os históricos. Vocês leem Moisés e os profetas. Vocês estão examinando continuamente as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E é interessante aqui, irmãos, você compreender que o judeu, ele tinha esse costume de olhar para a lei, e ele era tão apegado à lei, porque ele entendia que quanto mais ele conseguisse cumprir a lei, mais ele teria proximidade com a salvação. Daí você ter os mandamentos como mandamentos de fato: faz que você vai ser salvo, observa tudo que você vai ser salvo. Hoje, muito tempo depois, tanto da proclamação do decálogo lá com Moisés, quanto desses dias de Jesus, eu e você temos a tranquilidade de observar e falar assim: humanamente não é possível a gente cumprir tudo. Tanto é que nós nos aproximamos de Jesus, porque ele sim cumpriu toda a lei cabalmente. Mas Jesus não está contradizendo aqueles homens aqui nesse começo de versículo. O que Jesus está dizendo é: vocês leem continuamente a lei, porque vocês estão julgando que assim vocês vão ter a vida eterna. Muito bem, mas aí ele complementa o que ele está agora levando para aqueles homens. Veja, são elas mesmas as escrituras, são eles mesmos os profetas, são eles mesmos os livros históricos, toda a narrativa dos reis, as crônicas, tudo aquilo que vocês examinam continuamente, que mostram, que testificam de quem que ele diz aí, irmãos? Dele mesmo, Jesus. Aqui Jesus está, irmãos, dando uma palavra que vai encerrando aquela discussão que eles estavam levantando. Como que vocês não percebem que o milagre que aconteceu aqui, ele vem demonstrar a minha autoridade sobre a natureza, sobre a condição humana, sobre a questão que está muito além da água ser agitada ou não ser agitada. Não precisou de água alguma, bastou a minha palavra, e palavra de autoridade como palavra de Deus Pai. Vocês têm continuamente investigado, pois veja que aquilo que vocês tanto investigam, buscando salvação, isso está testificado sobre a minha vida. Querido irmão, vamos fazer um exercício agora. Você vai caminhar em alguns textos, porque você vai ver que o que Jesus faz, ele mesmo vai mostrar em outros textos, mas é exatamente a obra dos apóstolos que vem depois de Jesus, que é o quê? Expor as escrituras fielmente para as pessoas com quem eles tratavam. E eu queria te provocar você pegar a sua Bíblia, desconfiado que talvez eu não esteja falando alguma coisa muito correta para você, mas você lê e conferir para que isso fique guardado na sua mente, no seu coração. Então pega a sua Bíblia e você vai ver que Jesus está mostrando que essa verdade, ela é enfatizada, as escrituras testificam a meu respeito. Vamos caminhar então? Deixe o seu dedo aí nesse texto que nós estamos trabalhando e vamos lá em Lucas capítulo 24, versículo 32 e versículo 44. Lucas 24. Se você se lembra desse texto, os discípulos estão caminhando para Emaús, depois da crucificação, tristes, e o Senhor se põe ao lado deles e começa a falar com eles, argumentando sobre o que eles estavam esquecendo enquanto se distanciavam de Jerusalém. Lucas 24, 32, depois que eles ouviram a palavra do Senhor e Jesus se retira de perto deles, olha o que eles conseguem perceber. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha, o que está escrito aí, irmãos? As Escrituras. Agora olha nesse mesmo texto, verso 44, quando Jesus está agora com os discípulos. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, Jesus dá uma mensagem para os seus discípulos mostrando assim: gente, abra o coração, abra a cabeça, vocês não estão lembrados que tudo que a Escritura falava, eu vim cumprir? Vamos continuar agora, irmãos. Volta lá para João 5,
Porque Jesus vai começar a mostrar para aqueles seus ouvintes que, embora eles estivessem examinando e investigando a palavra, eles não estavam interessados na palavra. A partir do versículo 40, você vai ver que ele diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória do que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, a própria palavra, em quem tendes firmado a vossa confiança. Veja o 46 agora. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E a partir daqui, irmãos, vários outros textos vão nos mostrar isso. Atos 3, 18 e 24, nós lemos assim: Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Verso 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Atos 7, 52. Qual dos profetas os vossos pais não perseguiam? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Esse era Estevão, falando para os judeus, foi apedrejado nessa hora. Atos 10, de todos os profetas, verso 43, de todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 13, 29, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Lá na frente, Paulo em Roma, Atos 26, 22, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Paulo em Roma, havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Queridos irmãos, palavra e o próprio Deus testemunham de Jesus. Mas qual é o grande problema nisso, irmãos? Voltando lá para João 5, o problema está no terceiro ponto que nós vamos ver agora, que é o versículo de número 38, que está no meio desses dois que nós acabamos de falar. A grande questão de fato, irmãos, não é apenas ter a palavra, não é apenas ter a palavra em alta conta para ter um respeito, conhecê-la como Jesus disse que aqueles homens conheciam, mas o versículo 38 vai mostrar que aqueles homens, embora conhecessem a palavra, eles não tinham a palavra no seu coração de fato. Não tinham a obediência, o grande valor, a excelência que há na palavra do Senhor. Os judeus, irmãos, que ali buscavam condenar Jesus, eles se apoiavam nas suas próprias tradições e as suas próprias interpretações, as suas interpretações particulares da lei, tanto que eles condenaram o que foi curado e condenaram Jesus depois. Para eles era um absurdo Jesus curar no sábado, ou o homem carregar o leito no sábado, ou Jesus se igualar a Deus. Eles tinham as informações de que o Messias viria, mas aquilo não entrava no seu coração. E isso, irmãos, é o que difere cristãos nesses nossos tempos, como há 504 anos atrás. Quando nós pensamos no texto somente a Escritura, ou indo para a sua origem do latim, o sola scriptura, né? Parece uma frase tão bonita, tão carregada de beleza, um dogma da igreja protestante, mas
Qual é a realidade que está atrás disso, queridos irmãos? A realidade é que muitos têm trabalhado isso como se o sola escritura fosse uma cláusula de exclusividade. Ou seja, nós só podemos olhar para a Bíblia e nada mais do que a própria Bíblia, no sentido de que não podemos procurar em mais nada, não devemos crescer em outras questões, e isso é um erro. Não é isso que os reformadores protestantes defendiam. Mas por outro lado, também não é realidade, irmãos, que a tradição da igreja e só um grupo de pessoas tem o poder de governar e de falar e de se tornar intérpretes da Escritura. Ambos os extremos estão errados. Uma tese, então, é aquela de que você só pode olhar para a Bíblia e mais nada. Nos nossos dias, muitos irmãos pentecostais caem nesse erro e não conseguem responder às questões tanto do nosso tempo, quanto também nos dias da reforma, porque lá eram os reformados radicais, que vieram dar grupos como os socinianos, anabatistas e outros naqueles dias. De um outro lado está um grupo de cristãos que defendem que só um grupo da cátedra, só os catedráticos, só os sacerdotes ordenados poderiam ler, interpretar e dizer o que a Escritura diz. E mais ainda, eles colocam em pé de igualdade a tradição da igreja juntamente com a autoridade bíblica. E quem interpreta a Bíblia? Se são eles mesmos, a tradição acaba tendo muito mais valor do que a autoridade da Escritura. O que os reformados protestantes vão dizer, irmãos? Primeiramente com Martim Lutero, depois com João Calvino, continuando com outros que caminharam nessa tradição. Eles vão defender, queridos irmãos, que a tradição tem a sua importância e o cristão, ele precisa resgatar nos nossos dias o valor, o respeito e a submissão às autoridades constituídas. E aqui, para que a gente tenha tranquilidade em olhar isso, policiais, professores, governos, pai e mãe, pessoas mais idosas, gente que tem experiência em cada área é autoridade que nós devemos ouvir e aprender a respeitar, para que isso, irmãos, de fato nos dê o sentido de vida em sociedade, em crescimento. Hoje há, no nosso tempo, irmãos, uma aversão à figura de autoridade. Não é difícil você perceber gente que fala mal dos policiais, gente que fala mal do seu patrão, que é autoridade, gente que fala mal dos seus pais e querem viver a sua própria vida sem ter nenhum tipo de obediência. Marido que reclama e fala mal da esposa, esposa que reclama e fala mal do marido, sendo ambos autoridades dentro da casa. Há uma aversão, irmãos, às autoridades eclesiásticas. Quanta gente vai para a rede social para descer o chicote em pastores, presbíteros, diáconos, porque às vezes tem algumas informações e Jesus fala, vocês têm examinado as Escrituras. E tem gente que vai para dizer, eu sei mais, eu não preciso de autoridade, eu não preciso caminhar com a igreja, eu não preciso ouvir político, eu não preciso ouvir professor, eu não preciso estar ligado à autoridade, o que eu quero é a minha autonomia, eu quero fazer a minha lei. Mas há um outro lado disso, irmãos, que é a questão de que a Escritura, ela é respeitada em altíssima conta. E para que a gente feche essa situação, então, John Frame, que é um teólogo dos nossos dias, um pastor presbiteriano, norte-americano, ele traz uma grande definição mostrando exatamente o seguinte: autoridades estão aí para serem ouvidas. Mas quando elas conflitam entre si, quem tem a última palavra? E aí ele vai mostrar aquilo que Jesus diz quando ele diz assim, vocês examinam as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Se nós queremos ter vida boa, vida plena, vida em paz, irmãos, quem é a última autoridade que nós devemos seguir? É a palavra do Senhor. Isso é o sola escritura.
É somente a Escritura que dá a última palavra, a decisão sobre tudo. Então ele diz assim: a Escritura, e só a Escritura, tem a palavra final sobre tudo. E contudo, ele quer dizer tudo não só na igreja e na teologia, mas também no amor, na amizade, na ciência, na arquitetura, na música, na economia, na agricultura, na tecnologia da informação e em todo o resto. E aí ele ainda faz uma observação: é claro que a Bíblia não toca em todos os pontos possíveis. A Bíblia não nos dá a raiz quadrada de π, para quem gosta aí de matemática, ou a localização da China antiga, mas a Bíblia nos fornece as verdades pelas quais abordamos e interpretamos esses tópicos e todos os outros. A Bíblia tem a palavra final sobre isso e todo o resto que ela declara ou implica. É isso que o sola Escritura quer dizer. Fechando essa palavra, irmãos, aqueles homens, olhando para uma situação que eles julgavam ser mais importante do que o fato em si, eles procuraram matar o Senhor. Nos nossos dias, irmãos, nós poderíamos ver muitos que têm procurado uma forma de interpretar esses nossos dias, de julgar esses nossos dias, de ajudar as pessoas no seu sofrimento, não levando essas pessoas até a Bíblia, mas fazendo com que a Bíblia tente se adequar ao sofrimento, à luta, ao discurso, ao que está acontecendo. O fato é que Jesus não apenas condenou aqueles homens, mostrando para eles que o que faltava a eles era ter o coração na Bíblia. Como Jesus fala comigo e com você nessa noite, irmãos, que se nós queremos de fato aprender a viver bem, seja em qualquer época, fosse há 500 anos atrás, ou agora, ou daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 ou 50 anos, o que nós devemos aprender, irmãos, é examinar as Escrituras, mas aprender de fato a nos submeter à autoridade delas e ao Jesus que é apresentado nas Escrituras. Muitos hoje clamam por um Jesus amoroso, e Jesus é amor de fato, mas o verdadeiro amor é o amor descrito das Escrituras. Muitos clamam por um Jesus que seja o símbolo de justiça na briga de classes sociais, de raças ou coisa assim. Mas olhemos para as Escrituras para ver o que ela nos diz, o valor do ser humano diante de Deus, porque é a Bíblia que vai nos ensinar isso, que nós somos representantes de Deus nesse tempo, então nós devemos agir como Deus agiria. Nós precisamos aprender a olhar para a Escritura como autoridade sobre nós, e não como um aspecto de nos ajudar apenas. Nós precisamos ser submissos e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Fala pela tua palavra para que eu aprenda a obedecer. Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque em todo tempo o Senhor nos ensina e nos ajuda. Nosso Deus, nesses nossos dias, quantas questões são levantadas. E quantos, ó Deus, não observam mais a tua palavra como autoridade, mas observam a tua palavra como um manual de conselhos, como algo que pode ser comparado com qualquer outra ciência. Muitos têm, ó Deus, largado a autoridade da tua palavra e colocam sobre ela o quando querem aceitar um convite, como um conselho, como algo romântico, mas ela tem, ó Deus, muitas vezes sido abandonada como autoridade final sobre todas as coisas. E Senhor, o Senhor mesmo que revelou Jesus, o Senhor que aplica a tua palavra àqueles que creem, vem te pedir, ó Deus, que o Senhor sonde o nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus, de fato a sopesar, ó Deus, como tem sido a nossa vida, a nossa caminhada. Se temos sido dispostos a obedecer a tua palavra, ou se muitas vezes nós temos julgado a tua palavra apenas, e não tomado o firme propósito, ó Deus, de nos submeter, de nos desarmarmos, de clamarmos pela tua autoridade, pela tua unção. E Senhor, muitas vezes nós temos colhido frutos amargos por conta disso. Vem te pedir, Deus, restaura na nossa vida, Deus, a beleza e a graça da tua palavra nos nossos corações. Diferentemente daqueles homens, Jesus, que estiveram na tua presença,
que viram o Senhor fazer tamanhos sinais, mas não te reconheceram, Senhor. Ajuda-nos a ver que a tua obra completa está diante de nós e que o Senhor nos chama, o Senhor nos convida para de fato, Deus, sermos tratados por ti, trabalhados por ti, transformados por ti, Senhor. Faz isso nessa noite, Pai. Abra o nosso coração para a tua obra, para a tua autoridade, para a tua pessoa, Jesus, para que nós tenhamos, ó Deus, a coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, molda o meu coração segundo a tua vontade. A despeito, ó Deus, de toda picardia desses nossos dias, a despeito, Senhor Deus, de tanto levante, ó Deus, de insubmissão, que como igreja, ó Deus, nós saibamos dizer: Senhor, toda a autoridade é tua, tu és o Senhor, nós somos os teus servos. Assim oramos agradecidos, Pai. E eu te peço que o Senhor complemente a tua palavra na nossa vida, para a glória do teu nome que eu oro, em nome de Jesus.